Olá, sou Raul Vieira de Souza, mais um indesejado portador do CID-F 20.0 concedido pelo demoníaco Serviço de Saúde Mental. Então, vou tratar hoje da questão da sociedade, A sociedade, ela anda assim um pouco desorientada, um pouco calamitosa, Por que eu digo isso? Porque as questões de opinião hoje em dia, elas buscam sempre como eu posso dizer, elas buscam sempre uma vítima. A opinião, antigamente, era uma coisa que a gente questionava, aceitava ou não. Hoje em dia, as opiniões formam vítimas, Quer dizer, homossexualidade não é doença, é crime, O pedófilo, ele não é um doente, ele é um criminoso, um bandido. Quer dizer, se você for olhar lá atrás, desde os primórdios das masmorras medievais que o Estado brasileiro concede, dos presídios, eles sempre tiveram a intenção de punir, Mas no decorrer do tempo eu conheci algumas pessoas que se reeducaram, se ressocializaram, coisa que os presídios hoje em dia não dão nenhuma importância, ao caso. Tanto é que há até facções, partidos assim, e que isso menospreza muito, a questão do vivente que cai nas masmorras medievais poder se recuperar, Quer dizer, fez coisa errada, tem que ir pro inferno. E por outro lado, assim, eu vejo que as opiniões, elas julgadoras, formadoras de vítimas na sociedade, elas são cuidadosamente colocadas não, elas são elaboradas, para serem colocadas e ganharem o que, afinal de contas, o que se luta tanto? Não é mais o que o outro impor a sua ideia na cabeça do outro, é a cabeça do outro que está em jogo mesmo, E isso é uma coisa assim muito ruim para a sociedade. E hoje em dia, se formou um lado que é a direita, que é contra o comunismo. Ora, no Brasil não há comunismo, Nunca houve. Então, quer dizer, vamos definir melhor o que é comunismo, Segundo o professor Mário Sérgio Cortella, comunismo, é o comum, a partilha do Deus mercado que ele põe no vídeo O Veneno Carpe Diem, que as pessoas tanto querem consumir, estar no estado de consumidor o tempo todo, e se esquecem das outras coisas, e às vezes muita gente não tem o capital, para o consumo, e acabam se entregando, desvirtuando um pouco a palavra dele, mas acabam se entregando a uma marginalidade muito grande, Quer dizer, a sociedade antigamente tinha o direito de educar seus filhos. Hoje em dia
ela tem que obrigatoriamente exercer a palavra, né? A palavra não educa ninguém, não. Se educasse eu era cristão, acabou, né? E tem muita coisa que tem que ser assim analisada antes de ocorrerem, né? Ou seja, o Estado brasileiro não oferece subsídios suficientes para uma vida saudável, para a solução saudável dos problemas, né? Um aí quer liberar as armas, não afirmou totalmente nas amarelas, mas pessoas populares o julgam assim e esperam isso dele, né? Mas por outro lado, assim, eu vejo que a sociedade ela tem que se reconstruir, né? Nem que seja de pouquinho, porque nascer no Brasil hoje é um pecado muito grande. Se você jogar os dados, né? Jogou os dados, deu 66, você nasceu no Brasil, lugar pecaminoso, né? Porque o governo não abre os olhos para a população, o governo cria obras inacabadas, com as obras que são acabadas, elas rapidamente são terceirizadas, as obras tidas como tradicionais, né, e respeitadas, elas já estão terceirizadas, né? Então é uma coisa assim muito. O que vale nascer aqui? Não vale nada, né? É uma prova muito grande que o ser humano vai ter que cumprir por alguns tempos. E fazer disso regra de conduta torna o Brasil um estado pecaminoso, né? Porque eu fico vendo Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi preso, né? Outras pessoas do PT, Palocci, Genuíno, e entre outros, Dirceu, né? Estão na cadeia. Eu não estudei muito sobre isso, mas espera aí. E o Aécio Neves, né? Tá lá ainda de boa. Não saiu na mídia, a TV Globinho não colocou ainda aqui aquele plantão, né? Interrompemos a TV Globinho para dizer que Aécio Neves foi preso. Que coisa, né? Entre outros, assim, que fazem coisas escandalosas, né? As campanhas partidárias gastando milhões, bilhões, né? E o povo brasileiro aí na pior situação possível, né? Deixando o crime exercer a doutrina, né? Que eles impõem, e nós acabamos por nos tornarmos algozes ou vítimas, né? A que ponto isso tudo tem algum tipo de valor? Nenhum, né? Então, a gente tem que começar assim a repensar um pouco, né, essa questão de a que ponto levará tudo isso, né? Porque se o Brasil não aprender a cuidar dos brasileiros, acabaremos todos nós, né, no suplício, né, suplicados na pior das intenções por pessoas que não querem nada com a vida, né? E com pessoas que têm problemas até maiores do que o meu, do que o seu, e muitas vezes essas pessoas elas deveriam, infelizmente, não estar usufruindo tão bem da sociedade, estar num outro lugar, né? Há prisões para jovens em Paris. Ela retrata muito bem isso. Quem quiser saber mais, leia O Corpo dos Condenados, né? A primeira parte de Vigiar e Punir, mas o Estado, assim, ele deveria dar assim condições melhores, né?
porque viver de pouquinho, o Brasil vive há muito tempo, né? E hoje em dia, esse pouquinho é regra de vida, né? Esse pouquinho, ele deixa claramente que aqui é um campo minado, né? As coisas estão muito ruins e isso não leva a nada, né? Então, repensar um pouco sobre a educação em casa mesmo, porque o indivíduo ele é educado pela família, pela sociedade e tem partes que o Estado também deveria atuar, né? E o Estado brasileiro, me desculpe, cortando matérias curriculares, né? Tirando os direitos dos professores, daí a gente vai para a saúde, a gente vê coisas pior, daí no serviço social nunca foi bom, né? Então são coisas assim que me marcam muito e eu fico pensando, né? Eu vivo tudo isso por causa do demoníaco serviço de saúde mental, né? Que o serviço de psiquiatria, né? A organização psiquiátrica, ela monopolizou o serviço de saúde mental, né? E eu não ganhei nada com isso, apenas uma vida perdida. Obrigado.